Olá, eu sou Elda Borges e está entrando no Ao em Foco, o programa de entrevistas da TV Assembleia. Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz identificou que há 382 mil usuários de crack nas capitais do país e no Distrito Federal, sendo que dessa totalidade, 14% são menores de idade. Essa mesma pesquisa aponta que o Nordeste é a região com maior número de dependentes. E o Maranhão, segundo o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de São Luís, existem aproximadamente 8 mil usuários. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. E para essa conversa, nós convidamos o diretor do CAPS-AD de São Luís, Marcelo Costa, e o delegado Joviano Furtado. O uso de drogas no Maranhão está em foco. O uso de drogas parece um problema sem solução, mas com certeza sempre existem algumas alternativas que podem ser tentadas para minimizar o problema. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Doutor Marcelo, doutor Joviano, e como é que vocês veem essa situação? Apesar de todas essas campanhas, apesar de todos os esforços, a situação, eu não diria que parece fora de controle, mas parece que falta alguma coisa. A gente entende que essa questão do envolvimento das drogas com a população não é uma questão só de saúde, não é uma questão só de segurança, se o doutor Joviano pode falar melhor, mas isso é uma questão de todos. As drogas, elas sempre existiram no decorrer de nossa sociedade. Há 3 mil anos atrás existia droga, existia o ópio, existia o álcool, né? Agora nunca se tomou medidas realmente seguras e com uma certa constância para se debelar esse problema. E hoje a gente enfrenta uma droga de maior potência, que é o crack. E o crack, ele nada mais é do que a cocaína de forma fumada, a forma de fumaça, né? E que atinge rapidamente o cérebro da pessoa e que provoca essa dependência tão abrupta e que rompe com os padrões sociais da pessoa. E hoje a gente está se deparando com isso. O senhor vê essa situação do mesmo jeito, delegado? O senhor vê essa situação do mesmo jeito? Exatamente. O nosso trabalho da Polícia Civil consiste em recolher essas pessoas em situação de rua e levá-los até o CAPS, com quem a gente mantém parceria com o CAPS, com o Hospital Nina Rodrigues. Já fizemos diversas operações, iniciamos pelo João Paulo e buscamos atingir todas as áreas da cidade. Mais de 200 pessoas foram recolhidas em 11 operações, como também mais de 50 conseguiram passar pelo tratamento e foram reintegrados à sociedade. O crack, ele alimenta o tráfico, né? Ou seja, o dependente químico, ele alimenta o tráfico, bem como contribui para a existência de outros delitos. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele pode praticar delito, ele pode ser vítima também. Com certeza, com certeza. Sobre esse trabalho que o doutor Joviano falou agora, a gente vai ver uma matéria que foi preparada pela repórter Jade Bona e que ilustra muito bem esse serviço de resgate que é feito desses usuários. A cama improvisada e a televisão em um terreno baldio na Coama mostram como vivem alguns dos usuários de drogas da capital. Daqui saíram alguns dos usuários da operação de resgate feita em parceria entre Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Estado da Saúde. Essa é a 11ª operação, a última do ano. Foram retiradas 15 pessoas. Nós estivemos no retorno da Fuquira e agora estamos na Coama. Vamos descer aqui em relação ao São Francisco para nos dirigirmos até o CAPS do Monte Castelo, onde eles serão assistidos. Serão os profissionais, eles terão um atendimento para proporcionar a internação deles, ou seja, para que eles aceitem o tratamento. Este homem, que não pode se identificar, já esteve do outro lado. Foi resgatado em uma dessas operações e hoje está recuperado e empregado. A abstinência foi embora, né? E eu estou vivendo bem, como uma pessoa normal. E os planos? Tranquilo, estou trabalhando, né? Tá tudo dando certo. Me reinserir de novo à sociedade. Agora tem que querer também, né? A pessoa tem que querer. Eu quis, não é fácil não, meu irmão. O cara que fuma crack, meu irmão, para sair ele tem que ter muita, não digo nem força porque a força acaba, é boa vontade mesmo. A galera do CAPS me ajudou bastante, né? E continua me ajudando, né? Tanto é que eu estou aqui em forma de gratidão.
Só alegria. Eu vou passar o segundo Natal limpo com eles. Daqui, eles são levados para o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Em 2013, 4.830 usuários foram atendidos aqui. E o primeiro momento é decisivo para o tratamento: o convencimento. Primeiramente, a gente está com uma equipe formada de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, onde a gente vai tentar trabalhar com eles o convencimento. Primeiro, convencer que aqui vai ter um local de tratamento para eles. Espalhados pela Grande São Luís, mais de 30 pontos de vendas. Segundo o levantamento feito pelo CAPS-AD, na capital existem 8.000 usuários. Dos pacientes da rede estadual, 75% são da capital. Os bairros com mais usuários atendidos são João Paulo, São Cristóvão e Coroadinho, nesta ordem. O Nordeste é a região que tem maior número de dependentes, um total de 148 mil. Neste centro, 350 pessoas estão em atendimento e nenhum deles é obrigado a ser tratado. O diretor, inclusive, admite que faltam vagas para as pessoas que fazem o tratamento. Aquele que não quiser vai voltar para a questão das ruas, até porque hoje nós estamos com uma política de assistência social dentro do município muito deficitária. Ok, é muito bom ver aquele rapaz que diz que conseguiu se livrar, já vai passar o segundo Natal com a família, mas toda vez que eu vejo esse resgate, essa operação resgate sendo feita, eu fico pensando depois, o que é feito dessas pessoas? Elas vão no primeiro momento para o centro de atendimento, mas a partir daí, qual é o índice de aceitação de tratamento, doutor Marcelo? Dessas pessoas, elas fogem à regra, elas não são a maioria dos nossos atendimentos mês. Elas são atendimentos pontuais, em operações pontuais, conjunto, parceria, Polícia Civil e CAPS. Essas pessoas têm uma dificuldade, obviamente, muito maior do que as outras de aceitar o tratamento. Por quê? São pessoas que estão com vínculos sociais rompidos, são pessoas que moram há muitos anos na rua e com a rua tem todos os outros vícios que a rua provoca, como roubo, vivem de situações de pequenos furtos, vivem de pequenos trabalhos que para eles é um emprego, como carregar coisas em feiras, fazer serviço de estivadores, né? E acham que esse trabalho é produtivo porque ele compra droga com ele, com essa função que eles exercem. Então, eles saírem dessa situação de rua e aceitarem o tratamento e não terem aonde ficar é um outro problema, que a gente não tem como solucionar, porque o CAPS é um tratamento dia, onde 5, 6 horas da tarde o paciente vai voltar para a rua. Então, o que a gente tenta, primeiramente, é buscar as famílias daqueles que ainda têm vínculos familiares e resgatar esse convívio. Aqueles que não têm, provavelmente voltam para a rua ou que aceitam internar, a gente interna no Nina Rodrigues por 30 dias, para dar um tempo maior à equipe de ir atrás dos vínculos sociais. É comum vocês encontrarem essas pessoas, delegado? Quer dizer, vocês resgataram hoje numa operação, daqui a um mês ou uma semana, quando tiver uma nova operação, vocês podem encontrar as mesmas pessoas? Exatamente. Algumas pessoas que foram recolhidas numa operação, encontramos sim outras. Vieram até 2 vezes, né, que a gente conseguiu. Elas, infelizmente, não aceitaram o tratamento e preferiram continuar. Não tiveram força, né, para fazer o tratamento. A primeira coisa que ele tem que fazer é aceitar. A partir deste momento, a coisa se torna mais fácil. Ele aceitando, com o apoio da família, poderá ter um resultado bem melhor. Mas aí a gente entra no segundo problema, o apoio da família. Quando essa família não existe? Aí. Quando essa família não existe, a gente se põe numa situação mesmo de procura. Delicada demais, né? É muito difícil, é muito complicado, mas sempre existe algum familiar, sempre existe alguma pessoa que está disposta a ajudar. Por exemplo, nessa última operação, a gente encontrou vários familiares que se propuseram, foram no CAPS, conversaram com a equipe. Nós estamos com 2 pacientes dessa última operação em atendimento no CAPS, estamos com um internado. Esses 2 que estão no CAPS, a família está lá acompanhando, está indo deixar e indo buscar. Ou seja, a família ainda tem o desejo de ajudá-los, né? Porque são 2 mulheres. Mas parte também, como o próprio delegado disse, o próprio usuário na entrevista disse, tem que ter a vontade da pessoa. Tem que ter. Contra a vontade, não tem condições de você reabilitar. Não tem família, não tem CAPS, não tem nada que dê jeito, não acredito. Né? E essa é a maioria das situações. Essa é a maioria das situações. Pois é, aí eu fico pensando, o trabalho de convencimento de vocês também. Vocês têm que ter, eu imagino que é uma coisa assim, é um trabalho muito árduo você convencer alguém que acha que a droga é uma coisa boa, entre aspas, vamos dizer assim, pelo menos dá um alívio para uma dor imediata, né? Mas vocês
conseguem esse trabalho de convencimento? É um trabalho psicológico muito árduo, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que a equipe é composta de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais. Existe uma técnica para isso. A primeira técnica que a gente emprega é, por exemplo, mostrar para aquela pessoa os prós e os contras da droga. Deparar ela com a questão de estar sem a droga, o que ela vai ganhar com isso, e o que ela vai ter mantendo-se naquela situação. Por isso que a gente promove a higienização, o banho, a troca de roupa, a alimentação, que muitos estão há muito tempo sem se alimentar, e mostra que ali naquele local é um espaço para eles, voltado para reabilitar eles, exclusivamente, e que ele tem uma condição de sair. E esse processo de reabilitação vai ser demorado, mas que eles vão ter apoio de várias pessoas engajadas nessa tarefa. E essas técnicas são empregadas com frequência e têm resultado. A gente está falando na segunda etapa, mas a primeira etapa eu imagino que seja com vocês. É fácil botar esse pessoal todo dentro daquele carro e levar? Tem resistência sempre? Algumas vezes há resistência. E a gente não teve atrito forte, mas a gente consegue colocar. Normalmente a gente utiliza um ônibus, né, para que eles sejam transportados até o CAPS. Né? E aí tem outro ponto que eu queria enfocar, é relacionado à vontade. Muitas vezes a gente deparou com situações onde aquelas pessoas já estão num alto grau de dependência, onde eu vejo como única alternativa para salvá-las a internação compulsória. Porque ele não tem como discernir mais nada. Então seria a alternativa única para buscar resgatar essas pessoas e tentar com que ela possa passar pelo tratamento. Aqui já funciona tranquilamente, né? A internação compulsória? Não, no Maranhão ainda estamos engatinhando para isso. No Rio de Janeiro tiveram 200 internações compulsórias há pouco tempo. No Maranhão a gente ainda não tem internações compulsórias para esses usuários de droga. Nós temos internações compulsórias para pessoas, por exemplo, que cometeram crimes, para pessoas que já estão na justiça. Essas pessoas, sim, foram encaminhadas pelo juiz para fazer um tratamento. Mas essas pessoas que estão na rua, que o familiar está pedindo para internar, essas ainda não têm tido uma demanda de internações. Ainda está todas elas na Defensoria Pública. Eu sei porque muitas delas passam pela gente, porque eles pedem as declarações dos pacientes de que eles estão precisando para que o juiz promova essa internação. E eu acredito, sim, que como o delegado colocou, que essas internações, muitas das vezes, ela é importante até para desintoxicar esse indivíduo, para que ele possa voltar a ter crítica se ele quer ou não se tratar. Porque a autocrítica, nesse caso, quando ele está muito debilitado, eu imagino, ela não está nem funcionando. Para ela, aquilo é uma situação de vida que ele pode levar. Ele não tem noção, não tem condição de discernir entre o que é bom e o que é ruim naquele momento. Alguém tem que decidir por ele. Ele perdeu a autocrítica, né? Nós fizemos algumas demandas na Justiça, representando pela internação compulsória, estão aguardando posicionamento do Judiciário. Fizemos essa representação, justamente, com o parecer médico, que a alternativa seria internar aquelas pessoas para que elas pudessem fazer o tratamento. Ok, então nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre a situação dos usuários de droga em São Luís. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aitel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar?
Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Estamos de volta, vamos continuar falando aqui sobre a situação dos usuários de drogas em São Luís. Quantos centros de assistência a gente tem aqui em São Luís que pode dar suporte a todas essas pessoas que estão precisando dessa assistência, doutor Marcelo? Que é um outro problema, né? Nós só temos 2. Temos o CAPS-AD estadual, que hoje ele é referência para o estado do Maranhão, onde a gente já atendeu só esse ano pelo menos mais de 30 municípios do estado, né? E temos o CAPS do município, que funciona também perto, que é um outro CAPS voltado para o público de álcool e drogas. A gente tem um no centro, não é isso? No Monte Castelo. Isso. E são esses os serviços hoje que ofertam o município de São Luís. E temos alguns CAPS em regiões de municípios periféricos, como Raposa, Ribamar e Passo. Todos os municípios da ilha já têm esse tipo de atendimento assistencial? Não, o CAPS está vinculado à questão da população. Um CAPS-AD só pode abrir para uma população de 70 mil habitantes. Mas veja bem, se um município ele não tem 70 mil habitantes, ele tem 40 mil, ele pode fazer uma regional, ele pode se juntar com outra região, montar esse CAPS e atender as duas regiões. Porque o certo é atender aquele público dentro do local que ele vive. Não ele ter que sair de Bacabal para vir se tratar aqui. Não ele ter que sair de Ribamar para vir se tratar aqui. O certo é, de acordo com as políticas de saúde pública, é o paciente se tratar na sua região, no seu local de origem, né? E hoje, infelizmente, faltam políticas públicas municipais que deem resposta a esse problema que a gente está enfrentando. Então, a partir daí, a gente pode concluir que a maioria dos municípios do estado não tem esse serviço, esse centro de atendimento psicossocial. Voltado para álcool e droga, não. E os que têm ainda estão funcionando de maneira precária, principalmente após essas mudanças de prefeituras, né, de gestão, houve mudanças de equipe, tinham equipes que já estavam mais sensibilizadas à causa, e hoje a gente vem enfrentando uma série de problemas com relação a isso. Só para a gente entender um pouco mais como funciona o trabalho do CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas, vamos ver uma matéria que foi preparada pela repórter Natália Macedo. Fazer o caminho inverso, uma porta que se abre com a vontade dos que querem se livrar do mundo das drogas. Em São Luís, o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, localizado no bairro Monte Castelo, atua na recuperação de quem deseja ser resgatado, muitas vezes, do fundo do poço. Há 15 anos, Raimundo luta contra o alcoolismo. Natural de Cajapió, na Baixada Maranhense, está na capital há 2 meses fazendo tratamento no CAPS. O lavrador descobriu talento para a oficina de tapetes e não perde uma aula. Uma batalha contra o álcool que está aos poucos sendo vencida. Eu espero que melhore mais do que eu já melhorei, né? Porque o que eu já passei eu não quero mais passar, não. É o começo de uma nova vida? É. Porque para mim foi um sofrimento tanto para mim como para minha família. E aí eu quero provar tudo isso que eu já perdi, eu quero resgatar, renovar a nova vida. Em meio à luta diária, são oferecidos atendimentos médicos, sociais e psicológicos. Marta, psicóloga do CAPS, faz o acolhimento, ouve a história de cada paciente. Em muitos casos, ela diz que a família também é ouvida e é peça fundamental no tratamento. O acolhimento do paciente. É o momento que a gente ouve o paciente, a gente vai entender a sua necessidade e até onde a gente pode ajudar do paciente naquele momento. Feito isso, a gente vai buscar um referencial de família, porque ele precisa ter alguém que seja responsável por esse paciente para nos dar apoio também nessa situação de tratamento. O paciente tem um prontuário, que é a identidade dele dentro do CAPS, né? E assim como é feito o ARRAS, que é um tipo de documento que o Ministério da Saúde acompanha para saber o número de pacientes, se esse paciente existe de fato de direito.
Estima-se que a taxa de sucesso dos tratamentos de desintoxicação gira em torno de 25% a 30%. Para os pacientes que frequentam o CAPS com assiduidade, a assistente social explica que eles podem fazer uso do cartão de gratuidade no transporte público, visitas domiciliares, acompanhamento durante a jornada de reinserção na sociedade. Ok, tem alguns benefícios também para quem frequenta o centro. Alguém que não foi resgatado pela operação ali comandada pelo delegado, mas que de alguma forma quer entrar nesse processo de reabilitação, pode chegar espontaneamente no centro de assistência? Sem sombra de dúvida. A maior parte dos nossos pacientes são esses que buscam voluntariamente o atendimento. Muitos já chegam com quase perdas de emprego, há 20 dias que não pisam no emprego, há 30 dias quase perdendo já por sendo exonerados, e a gente vai lá, acolhe esse paciente, manda um atestado, né? Porque aquele cara não está perdendo o emprego, infelizmente, por conta da sua vadiagem, da sua malandragem, é por conta do vício que leva ele àquela situação. É um problema de saúde. É um problema de saúde, tem CID, né? O CID por usuário de droga é F19, né? Tem um F14, né? Que a gente associa a questão do alcoolismo, né? Quer dizer, o F10. Então são CIDs, são doenças caracterizadas que chegam a romper essa barreira do desemprego, né? Que vai piorar ainda mais essa questão. Então a gente atende voluntariamente, não precisa de encaminhamento, basta o desejo da pessoa em querer se reabilitar. Pois é, a gente está falando aqui de quem quer se reabilitar, mas a gente tem um problema bem grave aqui nessa questão de atendimento. Os menores de idade, o nosso Centro de Assistência Psicossocial Infantil está, que seria destinado aos menores de idade, né? Ele não está funcionando. E aí, como é que fica? Vocês encontram muito menor de idade nessas operações, não é, delegado? Não foi um número muito significativo, não, mas encontramos, né? E tem essa dificuldade porque o CAPS infantil do município não está funcionando. E, consequentemente, a gente tem que improvisar uma situação que não é realmente adequada. Prejudica, sim, essas pessoas a fazer o tratamento em decorrência de ter um CAPS infantil funcionando hoje no município. E aí, doutor Marcelo, como é que faz? Pois é. E o CAPS do município, se estivesse funcionando infantil, não é só questão do tratamento. Um CAPS é importante a gente tomar conhecimento que ele, dentro de uma rede de saúde, ele serve como mobilizador dessa rede. Então, você tratar uma criança e um adolescente que, segundo dados do Ministério da Saúde, começa a fazer uso de droga com 13, 14 anos, você tratar no início é uma coisa. E você esperar ela ter 18, 20, 22 anos e já estar morando nas ruas, é outra. Então, você tem que tratar de início, trabalhar a prevenção. E se não tem um CAPS que regule isso dentro de um município, lógico, você vai ter uma doença mais acentuada e um público adulto já completamente escravo da droga. Só para eu entender, se numa operação é levado um menor de idade, vamos dizer, ele é necessariamente levado para o centro de atendimento de adultos, é isso, né? Sem dúvida. Vocês vão recolhê-lo de qualquer forma. Isso. A gente aceita o paciente, que a gente acolhe o paciente. Isso. Esse paciente a gente automaticamente tira de perto dos outros. Ele é atendido separadamente pelo serviço social e pelo médico. E automaticamente a gente encaminha ele para as famílias. Com esse encaminhamento, a gente manda dentro de um carro da Secretaria de Saúde, junto com o assistente social. Já aconteceu isso por 4 vezes nessas operações. E a gente faz um relato para o Ministério Público, para o promotor da criança e o adolescente. Após esse relato, a gente espera um parecer dele, que geralmente não vai vir apenas de resposta para a gente, mas vai ser para o município, obrigando o município a internar aquele menor. E aí eu não sei como procede dentro da prefeitura ou dentro da Secretaria de Saúde do município. Como eles tomam essa demanda. É uma situação preocupante, né? Porque se já é difícil tratar do adulto, vamos dizer que a situação já está instalada, mas uma criança, um adolescente numa situação dessa, sem um centro de atendimento especializado, alguém que dê uma atenção mais especial para ele, fica mais complicado, né? Muito mais complicado, eu imagino. O índice de participação da família nesse caso, eu imagino que ela seja muito importante, mas ela é efetiva? Por exemplo, vocês saem com essa criança que foi recolhida, que já teve o primeiro acolhimento, que foi atendida, levam de volta para a família. Ela é aceita? Muito boa a sua pergunta. Essa pergunta foi excelente. Eu vou te contar um caso, foi o penúltimo de um menor que foi recolhido nessa operação de 14 anos e a assistente social a levou de volta para casa, morava numa região do Anjo da Guarda. A mãe, quando olhou o menor se dirigindo à porta da entrada da casa,
referiu para a assistente social. O que esse diabo já vem fazer de novo aqui? Ah, meu Deus. Eu estou apenas relatando a expressão que a mãe usou. E o menino começou a chorar, se agarrou na saia da mãe e disse que queria ficar muito. Né? A assistente social colocou para a mãe que muitos dos recursos que ela recebia de Bolsa Família, explicou toda a questão social, estava vinculado também àquela criança e que ela tinha que dar uma boa assistência. Só que a gente não pode fazer mais do que isso. Após uma semana, eu mesmo retornei lá com o carro da secretaria e já pude ver que a criança já não estava mais em casa. Tinha na véspera saído para tomar banho de chuva e não estava mais presente na casa, não tinha voltado. Provavelmente voltou para a rua, até pelo acolhimento que a mãe deu, né? Se não tem um bom acolhimento, como é que essa criança vai ficar lá, né? Justo. E aí a gente vem com uma pergunta, se a família não aceita, como é que a sociedade pode aceitar? O trabalho tem que começar em casa, eu imagino, né? Sem dúvida. Aí, assim, a gente está falando nesse bairro, a gente citou 3 bairros ali na matéria da Jade, onde ela coloca os 3 pontos, seriam esses os pontos principais, onde as assassinações são mais intensas? Como é que funciona nesses bairros, delegado? Não só esses bairros, nós temos outros bairros também, como a Porquilha foi citado, João Paulo, né? João Paulo, São Cristóvão, Coroadinho, é isso, né? Exatamente. Nós temos a Coama, nós temos Maiobão, então são a Cidade Operária, são pequenos locais onde há a concentração. E essa concentração, novamente, desses usuários, né? Eles ficam num local próximo, às vezes onde pode arrecadar algum valor, às vezes próximo aos retornos, e onde pode se abrigar, pode se esconder, né, para fazer, e consequentemente tem o tráfico ali próximo. Você pode observar, eu observei essas situações nos pontos que a gente recolheu, sempre se repete essa mesma situação. E eu quero colocar para as pessoas, para você jovem ou adulto, que não entre nessa cilada do crack, pois ele poderá não ter volta. A gente já teve algumas passagens pelas delegacias e da cidade, como podemos observar que os pais chegam àquele desespero de pedir que prenda o filho que ele não suporta mais. Então até que prenda em casa mesmo, com corrente e tudo, e porque o transtorno que ele traz para si, para a família e para a sociedade é muito grande. Sem contar que essa pessoa está sempre exposta, vulnerável, a ser vítima também. Tanto do traficante ou de crimes que eles praticam, muitas vezes praticam pequenos delitos, né? Assaltos, às vezes, até furtos, mas com o objetivo de alimentar o seu vício. A gente falou ainda agora, a autocrítica foi embora e ele faz o que é possível para conseguir a droga. Eu sei que a situação é meio complicada e a gente parece não ver uma luz no fim do túnel. Mas, assim, para o próximo, a gente está agora nesse finalzinho de ano, para o próximo ano, vocês imaginam, já tem metas traçadas, já tem planos que vocês digam, não, daqui para frente a gente vai ter uma situação melhor de atendimento para usuários de droga em São Luís? Vale para os dois. Sem dúvida. A gente tem um projeto já de criação de uma unidade de acolhimento transitório. Essas unidades de acolhimento transitório vai ser pelo menos para 15 pessoas, onde a gente vai poder dar um staff de 24 horas para elas. Isso aí vai ser, se Deus quiser, inaugurado até o final do ano, no comecinho do ano que vem. O Estado vai fazer mais esse ponto de atenção que vai ser complemento do CAPS. Ela seria acolhida no CAPS e seguida encaminhada para esse tratamento CAPS AD. O tratamento dela é vinculado ao CAPS AD. E o acolhimento noturno e de fim de semana, que vai se poder durar até 6 meses, nessa unidade de acolhimento. Até a gente conseguir fazer esse cidadão voltar a andar com as próprias pernas. Retirar documentos, retornar à família, conseguir um vínculo empregatício. Lógico, se com 2 meses ele conseguir, ótimo. Se com 1 mês conseguir, ótimo. Mas pelo menos a gente não vai receber eles, por exemplo, dessas operações da polícia e ter que devolvê-los à noite porque não tem onde colocar. Então a gente vai ter um staff para essas pessoas ficarem. Isso já é um bom início. O senhor vê alguma luz no fim do túnel? Veja, agora esse problema que ele falou da internação é muito importante, porque muitos pacientes precisam de uma internação. A recuperação apontada para eles seria a internação. Muitas vezes o tratamento do CAPS, à noite ele vai sair, vai ficar vulnerável. Aí nós deparamos com a situação no meio do município, que seria a criação de albergues para acolher essas pessoas durante a noite. Então, há essa dificuldade, passa o tratamento. Como a gente vê muito em outras capitais, né? Justamente. Exatamente. Nós tivemos uma operação anterior, foi prejudicada o tratamento de algumas pessoas que queriam fazer o tratamento, mas não tinham onde ficar. E realmente eles terminaram retornando às ruas, porque
não foram abrigados em algum local onde ele pudesse ficar durante a noite e aos finais de semana. E eles pediam para o delegado, consiga um lugar para ficar, pediam para mim. Eu falei, eu não posso fazer, isso não é uma política de saúde do Estado, isso é uma política voltada às SENCAS, a Secretaria de Assistência Social do município. Em São Paulo nós temos mais de 300 vagas de albergues, a gente não tem nenhuma em São Luís. Quer dizer, seria ideal, né? Sai do atendimento, perfeito, já iria direto para um albergue, de manhã já voltaria para o tratamento. Até um carro para transportar, que pudesse levar e trazer. Nesse primeiro momento, né, delegado? Esses primeiros 15, 20, 30 dias. E depois ele ia andando com as próprias pernas. Isso aí ia acontecer naturalmente. Às vezes as pessoas estão precisando de um empurrãozinho. Ou melhor, não é nem de empurrãozinho, é de alguém que segure ele um pouquinho para as pernas começarem a funcionar. Isso mesmo. Se tiver um centro desse, eu imagino, vocês já vão ter uma estrada pelo menos um pouquinho pavimentada. Não digo que vai estar asfaltada não, né? Porque asfalto aí vai ser complicado, vocês vão ter sempre muitos problemas. Mas ela vai estar pavimentada um pouquinho, vai ser mais fácil trilhar nesse caminho, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Vai fortalecer essas ações, que não, com certeza o delegado não vai parar de trabalhar com isso. E a gente também não vai parar de atender, né? A sociedade, eu sei que muitas das vezes urge por questões de achar que não tem que manter preso. Não é assim que funciona. A gente pede paciência à sociedade, dizer que a sociedade tem que ser, também fazer a sua parte, se organizar, ajudar, trabalhar com a questão de prevenção, com seus próprios filhos em casa. O CAPES esse ano deu 195 palestras em escolas da rede pública e privada, na comunidade, justamente no intuito de prevenir esse mal, porque eu realmente, como o delegado colocou, uma vez dentro desse mal, você vai viver a vida toda sob controle. É mais fácil não entrar do que tentar sair depois que entra, né? Perfeito. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tomara que essa conversa sirva também para alertar mais pessoas, as autoridades que precisam fazer alguma coisa e a sociedade que precisa se mobilizar para não deixar que a gente chegue a esse estágio. Doutor Marcelo Costa, muito obrigado pela sua participação. Delegado Joviano Furtado, muito obrigado também a você pela sua participação no nosso programa. Obrigado a vocês. E o Enfoco fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. TV Assembleia, sinal aberto digital 51.2 e também pela TVN, canal 17. Um ótimo final de semana para você e até a próxima.